A gente precisa falar de voz passiva e voz ativa. Tudo que você vem vendo até agora tá tudo na voz ativa, né? Quando eu falo eu como um biscoito, se eu falar eu compro um carro, eu comprei um carro, eu vi a sua irmã, tudo isso é uma forma ativa que ela segue essa ordem padrão. Sujeito, verbo, complemento. A gente não precisa falar de estrutura para entender que tá ativo. E o que é a voz passiva? A voz passiva é quando a gente inverte a situação. Em vez de falar eu comprei um biscoito, eu falo um biscoito foi comprado por mim. A voz passiva, ela é muito simples, ela é bem ao pé da letra mesmo do português e eu vou lhe ensinar como fazer ela hoje para você ampliar ainda mais seu leque de comunicação no inglês. Vamos lá, para você entender a voz passiva, você precisa conhecer os verbos no particípio no inglês. A gente agora vai trabalhar com uma terceira coluna. Você já viu aqui que na nossa lista a gente tem os verbos no infinitivo, né? Que tem aquele to, que termina no português no AR, R, R. A gente já viu a versão do passado. Vou botar um exemplo de cada, ó. A gente tem o verb to see, que é ver. No passado, no simple past, ele vira saw. E agora a gente vai trabalhar com a terceira coluna, que são os verbos no particípio passado, que eles vão mudar um pouquinho e vai virar, por exemplo, aqui, seen. Eu já quero adiantar e falar para você que os verbos que são regulares, por exemplo, o verbo to work, que no passado a gente só acrescenta ed, fica worked, worked. No particípio vai ficar igual ao passado e aí já facilita muito pra gente. Então, vai ficar aqui worked. E essas traduções do particípio? É quando eu tenho aquela terminação no português, ido, ado, por exemplo, falado, comido, entendido, visto, aqui exceção, né? Compreendido. Então, essa terminação, que é terminada em ido, edo, etc., é o que a gente chama de particípio. E aí, é essa nova coluna que você vai receber aqui, uma lista para você fazer a consulta dos principais, não para você ficar na decoreba, tá? Para você fazer consulta toda vez que você precisar e ir colocando tudo em prática para você ir absorvendo. Porque quando a gente for lá ver os perfeitos, você também vai precisar dessa terceira lista. Então, vamos explorar alguns mais comuns. Por exemplo, o verbo to go, no passado ele é irregular, então ele fica went. E no particípio ele fica gone. Se eu falar, por exemplo, o verbo to like, ele é regular, então no passado ele fica liked e no particípio vai ficar liked. Alguns verbos que são irregulares, por exemplo, o verbo to have, ele fica had no passado e had no particípio. Então, veja que até uns que são irregulares vão ficar a mesma coisa, o que facilita muito pra gente. Então, como colocar isso na prática? Como é que a gente vai entender essa voz passiva? Imagina que a gente tenha a frase assim: eu comprei um livro. A gente vai ter que olhar para o tempo verbal dessa frase e a gente viu que está no passado por causa desse comprei. Então, a gente vai usar o passado também para voz passiva e a gente vai falar igualzinho ao português, o livro foi comprado. Então, como é que eu digo livro? The book. Como é que eu digo foi? Was. Você já conhece. E comprado, aí a gente tem o verbo to buy, que ele é irregular, fica bought, mas ele tem a mesma lógica do have, então ele vai ficar também bought no particípio, tá? Então, the book was bought. E aí, se você quiser falar por mim, esse por na voz passiva, a gente vai usar o by me. E aí, a gente tem voz passiva em todos os tempos verbais, né? Se eu falar, por exemplo, o livro será comprado por mim. Então, ó, eu comprarei o livro. Aí eu quero falar, o livro será comprado por mim.
Então, veja que é a mesma lógica. Como é que eu digo livro? The book será, will be, comprado, particípio, ó, bought, por mim, by me. Então, é muito fácil, é a mesma lógica do português. Vamos trabalhar com alguns exemplos agora para você entender melhor como funciona. Imagine que a gente tem a seguinte frase: eu compro um carro. Presente, né? Eu compro um carro. Para a gente botar na voz passiva, a gente tem que colocar como ênfase isso aqui, um carro. Então, eu vou falar um carro, a car, e como a minha frase está no presente, eu vou usar o presente também na voz passiva. Um carro é, a car is, comprado, bought, que a gente já viu que fica igual do passado, por mim, by me. Agora imagina que eu tenho assim: eu estou comprando um carro. Vamos mudar a frase. Eu estou comprando um carro. E aí você vai fazer o seguinte, de novo, a ênfase tem que ser aqui no final, e você vai falar: um carro tem que manter o mesmo tempo da frase. Um carro está sendo, porque, ó, tô no gerúndio, né? Então, o carro está sendo comprado por mim. Como é que eu digo um carro? A car está, is, sendo, being, comprado, bought, por mim, by me. Beleza, né? Vamos para outro tempo verbal. Agora, se eu quiser, por exemplo, falar que eu comprei o carro no passado, né? Então, ó, eu comprei o carro. Então, como tá no passado, a voz passiva tem que ser no passado. Aí eu vou falar: o carro, the car, foi comprado. Então, was bought por mim, by me. Se eu falar que o carro será comprado por mim, que nem a gente fez no instante, então o carro, the car, será, will be, comprado, bought por mim, by me. Então perceba aqui, né, que uma marca que a gente vai ter na nossa voz passiva, igualzinho ao português, é sempre estar usando aqui a variação do to be, para a gente manter também o tempo verbal da frase. Então, se eu tenho o carro é comprado, tá na voz passiva do presente. Se eu falo que o carro está sendo comprado, tá na voz passiva daquele continuous, daquela forma, né, do gerúndio. Se eu tenho the car was bought, tá na forma do passado. Se eu falo the car will be bought, tá na forma do futuro. Então, não pode faltar o to be conjugado de acordo com o tempo da frase para sua voz passiva. Mas, lembrando, é só você analisar a forma do português, é igualzinho, ó. A gente não fala isso, o carro é comprado, o carro é comprado. O carro está sendo comprado, the car is being bought. O carro foi comprado, the car was bought. O carro será comprado, the car will be bought. Então, igualzinho ao português mesmo, você pode traduzir ao pé da letra que dá certo. Agora, preste atenção que a gente precisa lembrar que a gente vai usar os verbos agora no partícipio. E você vai entender porque é tão importante a gente ver esse partícipio agora para quando a gente for estudar os perfeitos, os tempos perfeitos do inglês.